O mundo espera que o Brasil volte a ser um líder no enfrentamento à crise climática e um exemplo de país social e ambientalmente responsável. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gás de efeito estufa na matriz energética. O Brasil não precisa desmatar para manter e ampliar sua estratégica fronteira agrícola. Era janeiro de 2023. O recém-possado governo colocou a pauta ambiental como prioridade. A emergência climática se impõe. Queremos destacar a devida prioridade daquele que é, talvez, o maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. O governo brasileiro não se furtará a exercer esse papel de liderança nacional e internacional por meio do Ministério do Meio Ambiente. E logo no primeiro dia, adotou medidas para reconstruir uma área desmontada na era Bolsonaro. A ministra anunciou a criação de novas secretarias e a retomada de programas. Marina Silva anunciou também a retomada do controle do Serviço Florestal Brasileiro e o relançamento de programas, como o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal. A retomada do Fundo Amazônia foi uma das medidas assinadas pelo presidente Lula logo após a cerimônia de posse. Mais medidas apareceram. O governo federal anunciou hoje um repasse de 730 milhões de reais até 2027 para cidades que melhorarem a proteção da floresta amazônica. O IBAMA anunciou hoje que o Previfogo vai contratar mais brigadistas para o combate aos incêndios florestais. Hoje são quase 3 mil trabalhando em todo o Brasil. Mas as ações foram insuficientes para lidar com uma crise climática sem precedentes. A estiagem afeta quase o país inteiro e é crítica na região norte. No Amazonas, mais de 300 mil pessoas sofrem com a falta de chuva. O Brasil teve só em agosto mais de 68 mil focos de queimadas. É o pior resultado para o mês desde 2010. Essa fumaça toda que a gente tem visto atinge cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados no Brasil, o equivalente a 60% do território, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Uma crise explicada por muitos fatores, como as mudanças em padrões de temperatura e de chuva. Como explica Giovanni Dolife, pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Essa tendência de subir a temperatura, ao que tudo indica, veio para ficar. E mais grave do que isso, nós brasileiros estamos sentindo um aquecimento acima dessa média global. Nesse inverno, o trimestre junho, julho e agosto teve em São Paulo, por exemplo, 2 graus acima da média. Diante de um cenário alarmante, veio a cobrança do Judiciário. O ministro do STF, Flávio Dino, determinou que o governo convoque mais bombeiros militares para ajudar a Força Nacional no combate aos incêndios. O Ministério da Justiça vai decidir ainda o número, a quantidade. Flávio Dino ordenou também que a Polícia Federal e as polícias civis façam um mutirão para investigar a origem dos incêndios. Cria uma saia justa, mas é uma situação extremamente grave que a gente está vendo no país e, de fato, não só a gente tem que resolver o 2024, essa cobrança para o ano 2025 de ter um planejamento, percebendo que cada vez mais isso vai ser o novo normal. E muitos especialistas entendem que o governo ainda não se deu conta da real gravidade do momento. É uma emergência climática e, apesar de ele ter uma certa sensibilidade para a questão ambiental, ele não entrou de cabeça nesse problema. Era necessário que houvesse uma articulação maior, uma coordenação maior. Da redação do G1, eu sou Júlia do Ailib e o assunto hoje é o Brasil irrespirável. Porque as ações adotadas pelo Executivo não são suficientes para conter a crise provocada pela seca e pelo fogo. E quais as saídas para lidar com os graves problemas ambientais? Eu converso com Sueli Araújo, urbanista, advogada e doutora em ciência política. Sueli presidiu o IBAMA de 2016 a 2018 e hoje é coordenadora de políticas públicas no Observatório do Clima. E também falo com o Carlos Nobre, cientista do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e co-presidente do Painel Científico para a Amazônia. Ele é uma referência nos estudos sobre o aquecimento global. Quinta-feira, 12 de setembro.
Sueli, a gente tem um governo atual que tem a agenda ambiental como prioritária, ou pelo menos diz ter a agenda atual como prioritária. No entanto, a gente está passando por uma crise histórica. Qual a avaliação que a senhora faz da atuação do governo nessa crise? O governo atual, ele iniciou com avanços na questão ambiental, colocando meio ambiente e clima como questões transversais e reforçando o Ministério do Meio Ambiente, mas realmente, em face da crise atual, que não é só a crise dos incêndios, né? Nós estamos tendo que dar resposta às secas sucessivas na Amazônia, à tragédia do Rio Grande do Sul. A minha leitura é que o governo não tem conseguido a coordenação necessária para o enfrentamento de uma forma robusta de tudo isso. São questões que vão muito além do Ministério do Meio Ambiente, são questões que deveriam estar permeando a preocupação de todas as pastas, né, ministeriais do governo federal, e principalmente são questões que demandam uma articulação federativa, e nisso eu acho que há falha, né? Nós não vamos conseguir enfrentar essa tragédia que está com o país inteiro queimando em fumaça, né? Se não houver um trabalho conjunto com estados e municípios. A fumaça dos incêndios piora a qualidade do ar, que já costuma ser ruim nesta época do ano. 2.848 cidades brasileiras e o Distrito Federal ficaram em alerta para baixa umidade relativa do ar entre 30% e 20%. Em mais de 600, a umidade pode ficar abaixo dos 12%. O que representa risco de incêndios e para a saúde. E nisso, a própria Presidência da República, a Casa Civil, tem um papel que eu acho que ainda está aquém do que deveria, né? Nós teríamos que estar vendo o próprio Presidente da República, o Ministro da Casa Civil e outras autoridades que têm essa atribuição transversal, chamando os diferentes ministérios e chamando os governadores de estado, principalmente, para atuar de forma conjunta. Não dá para ficar parado com o país pegando fogo. A senhora avalia que a gente está parado? Estamos trabalhando com menos força do que deveríamos, né? Por exemplo, nós podemos até, se houver recursos disponíveis, dobrar a quantidade de brigadistas do IBAMA ou do Instituto Chico Mendes. Só que IBAMA e Instituto Chico Mendes atuam em áreas federais prioritárias e áreas protegidas, né, gerenciadas pelo governo federal. Não adianta isso tudo melhorar se não houver coordenação e atuação conjunta com os governos estaduais. E essa demanda, né, quem dá autorização para o uso do fogo em práticas agrícolas são os estados, né? Quem são os fiscalizadores primários de uma prática inadequada nesse sentido? Também são os governos estaduais. E nisso o governo federal deveria assumir publicamente essa chamada, essa coordenação, essa articulação federativa. Nisso eu acho que nós deveríamos estar fazendo muito mais no plano federal do que estamos fazendo. Sobre isso que a senhora está falando, a ministra Marina Silva chegou a defender na quarta-feira que haja um controle das autorizações para o fogo e também um aumento da pena para quem contraria a lei. O governo tinha que pegar essa bandeira para ele e, por exemplo, propor para o Congresso algum projeto nessa linha? Bom, é preciso primeiro chamar a atenção para o fato que nós temos regra requerendo autorização prévia do órgão competente para o uso do fogo em práticas agrícolas desde 1934, 90 anos de descumprimento de regra, porque essa regra está no Código Florestal de 1934, no Código Florestal de 1965 e no Código Florestal atual de 2012. Então, a proibição, na verdade, do uso do fogo, ela é a regra geral. E aí a legislação fala, se você for usar, tem que pedir para o órgão competente. Isso provavelmente é a norma legal mais ignorada da história do Brasil. Ninguém faz isso. E o órgão ambiental estadual, que seria o responsável por dar essas autorizações, ele não requer na prática, ou requer muito pouco, né? Então, nós temos um descumprimento, a regra que, dessa exigência da autorização prévia, ela já existe há 90 anos. Agora, as penas para tudo isso
deveriam ser, sim, majoradas. A ministra tem razão. O governo quer endurecer as punições para quem provoca incêndio criminoso, como o aumento da pena, que hoje é de entre 2 e 7 anos. O confisco das propriedades, como já acontece com o trabalho análogo à escravidão, e vedar o acesso a crédito. Está sendo trabalhado também a elevação de penas. Essa discussão está sendo feita. É preciso elevar a pena para aqueles que comprovadamente fica estabelecido que queimaram com a intenção de queimar. Nós temos para o crime de incêndio doloso com a intenção 2 a 4 anos de reclusão. Só que na prática, na maior parte dos casos, você não consegue provar a intenção. E você vai provar que houve negligência e cai na modalidade culposa, no crime culposo. Esse aí não dá nem cesta básica, né? Então, você precisa trabalhar na lei de crimes ambientais a majoração dessas penas e também atingir o bolso, né? Quem pratica atos que levam a incêndios em florestas e outras formas de vegetação nativa tem que ter o cadastro ambiental rural suspenso, tem que estar proibido de obter créditos em instituições financeiras, tem que estar proibido de obter a continuidade dos seus créditos em contratos já firmados com instituições financeiras, principalmente as oficiais. Tudo isso requer, sim, ajuste na legislação e o Poder Executivo poderia mandar um projeto de lei com urgência constitucional. Como envolve matéria penal, não cabe medida provisória, mas cabe muito bem um projeto de iniciativa do Executivo com urgência constitucional para resolver esses pontos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, disse que o Brasil enfrenta uma pandemia de incêndios florestais e que o combate ao fogo exige uma atuação estrutural, conjunta dos 3 poderes, como a gente viu lá na pandemia de Covid-19 e das enchentes também no Rio Grande do Sul. O ministro determinou novas medidas que precisam ser adotadas nos próximos dias. Primeiro, a ampliação do número de bombeiros e de aeronaves para o combate às chamas. A criação de um mutirão de forças policiais para a investigação de incêndios causados por ação humana. A apresentação de um plano de ação emergencial e prevenção e enfrentamento aos incêndios no próximo ano. O governo brasileiro convocou bombeiros da Força Nacional para combater as queimadas e criou um comitê para centralizar essas ações. O Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo terá a participação de 11 ministérios, estados, municípios e o ICMBio, e ficará sob responsabilidade do IBAMA. Agora, Sueli, é inegável que o governo atual também recebeu a situação na área ambiental desmontada. Quais avanços a senhora considera que foram feitos e por onde a gente poderia avançar ainda mais? O governo avançou na reconstrução do próprio Ministério do Meio Ambiente. A questão climática ganhou uma relevância que tinha perdido, né, com uma secretaria específica. Então, até falando da criação de uma autoridade climática. Nós temos certeza que os eventos serão cada vez mais frequentes e intensos e, portanto, eu vou encaminhar ao Congresso Nacional uma medida provisória criando o estatuto jurídico da emergência climática. Por isso, vamos estabelecer uma autoridade climática e um comitê técnico-científico que dê suporte e articule a implementação das ações do governo federal, junto com o governo estadual e junto com as prefeituras. Eu acho até que para mim, não é exatamente a discussão mais relevante, pode ajudar, mas não é por isso que nós estamos conseguindo gerenciar tudo isso. E o governo, principalmente, eu acho que foi um avanço do governo Lula, colocou meio ambiente e clima de forma transversal. Só que isso não pode ficar só no decreto. Nos decretos que regulamentam as atribuições de diferentes órgãos. Tem que ser prática, né? Então, nós temos que ter atenção para o tema no Ministério da Agricultura, no Ministério das Minas e Energia, em qualquer área de infraestrutura, no Ministério da Saúde, das cidades e por aí vai. Isso ainda falta caminhar. Então, o governo Lula avançou na base normativa dessa parte organizacional, mas a questão ambiental muitas vezes fica no reduto do Ministério do Meio Ambiente, tem que ir além, né? E os demais ministérios não podem entrar em contradição. Então, quando o Ministério das Minas e Energia defende expansão da produção de petróleo do país, de 8º maior produtor mundial de petróleo, passemos a ser o 4º, isso tem que conversar.
né, com toda a perspectiva de descarbonização em face da crise climática, né? Quando o governo defende o asfaltamento do trecho do meio da BR-319, nós temos que olhar o que isso vai gerar em termos de explosão do desmatamento da região e também de explosão da emissão de gases de efeito estufa. Então, falta um pouco de coerência na área de infraestrutura em geral. Isso é um processo, não é simples, mas o governo, se ele realmente quer se tornar uma liderança climática, e o presidente Lula se propõe a fazer isso, e ele tem esse poder, até dever, eu acho, de atuar nesse sentido. O Brasil tem potencial para ser essa liderança climática, ele tem que garantir coerência. Ele não pode estar caminhando com iniciativas que pioram a crise climática, essa é a questão, né? Que contribuem para uma crise, para que a crise seja intensificada. Nós defendemos, em geral, no Observatório do Clima, que o Brasil pode se tornar uma grande potência ambiental e que entre as grandes economias do mundo, provavelmente o Brasil é o único país que consegue chegar ao status de país carbono negativo até o ano de 2045, antes de todos os países maiores, de economia maior. Para que ele faça isso, ele tem que garantir coerência nas políticas internas. Então, o Ministério do Meio Ambiente tem avanços, mas ele nunca vai conseguir resolver os problemas sozinho, ele não pode ser uma voz isolada lutando contra várias vozes no governo. Isso não faz sentido. Sueli, agradeço muito a sua participação aqui no assunto e fica o convite para uma próxima. Estou totalmente à disposição. Muito obrigada. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Carlos Nobre. Professor Carlos, o Brasil enfrenta a maior seca da história e 60% do território nacional sofre, direta ou indiretamente, com as queimadas. Qual o perfil desses incêndios e por que está tão difícil da gente conseguir combatê-los? Júlia, realmente é a maior seca da história, também recorde de temperatura, o planeta todo, o Brasil também. Então, quando você tem muita seca e você tem muitas altas temperaturas, toda a vegetação fica muito inflamável, né? Evapora a água, as plantas transpiram menos, o solo fica muito seco. Então, a vegetação toda está extremamente inflamável. Alguém fala, não, mas então descargas elétricas começam o fogo e ele explode. Não, porque nós tivemos quase zero descargas elétricas nas últimas semanas no estado de São Paulo, zero descargas elétricas, muito poucas na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, por causa dessa seca. Então, mais de 97% dos incêndios no estado de São Paulo, 100% foram humanos, né? Alguém está colocando fogo. E isso, lógico, quando está muito seco e a vegetação super inflamável, então o fogo se espalha demais. Então, a área queimada está batendo recordes, isso por causa da secura, da temperatura, mas não é um fogo de origem natural, não foi uma descarga elétrica. Aqui entra outra causa da crise que passamos: o crime ambiental. A Polícia Federal já sabe que, com raras exceções, os incêndios começaram pela ação humana. Nós temos indícios de que foi por dolo. Estamos investigando se por ações coordenadas, para nós chegarmos tanto à motivação como os autores desses incêndios criminosos. A grande parte desses incêndios, que tudo indica, são criminosos, não é só o pecuarista, o agricultor. É ilegal usar fogo nessa seca, mas um ou outro pode ter usado, o fogo espalha, pula fora, vai para a vegetação, fora da pastagem, fora da agricultura. Esse número, aparentemente, é muito pequeno. A grande parte são incêndios criminosos. Bom, então, pelo que o senhor está nos falando, a gente tem um contexto do clima, mas a gente tem uma ação humana que agrava esse contexto do clima, né? O que o governo pode fazer diante disso? Olha, essa explosão de incêndios criminosos traz um novo desafio. Lógico, historicamente, mais de 90% historicamente dos incêndios em todos os biomas brasileiros são humanos. Antigamente eram muitos
incêndios, às vezes colocavam para, na hora que está queimando a pastagem, para plantar uma nova pastagem, o fogo pula para a floresta do lado. Então, agora, como eu falei, esses quase todos são criminosos. Então, o que o governo tem que fazer? Imediatamente considerar que é o crime organizado que está tentando destruir tudo no Brasil, os biomas, tudo, e aí tem que atacar. Então, tem que ter por um lado, tem que aumentar muito o número de brigadistas, né, aqueles que vão combater os incêndios. Os sistemas, por exemplo, do INPE, de monitoramento, mostram esses incêndios normalmente 1h30, 2 horas depois que eles começam, e aí os brigadistas podem e devem combater. Tem que aumentar muito, o fator de 10 ou 20, o número de brigadistas nessa situação crítica. Esse mês de setembro continuará sendo muito crítico. Nos primeiros 10 dias de setembro, o Pantanal teve mais de 700 focos de incêndios, quase o dobro do registrado em setembro inteiro do ano passado. Este ano, o fogo já destruiu quase 3 milhões de hectares, o que corresponde a 19% do Pantanal, uma área do tamanho do estado de Alagoas. E aí também a defesa, o exército, a aeronáutica, a marinha, as polícias todas têm que entender que quase tudo isso é criminoso. Então tem que ter uma ação muito, muito enérgica para combater o crime organizado que quer botar fogo em toda a natureza brasileira. Isso passa também pelo Congresso, né? Imagina o endurecimento das leis, por exemplo, para quem coloca fogo. Exatamente. Uma das coisas muito positivas que o Congresso poderia aprovar seria o que quase todos os países de agricultura desenvolvida têm, é proibido usar fogo. No Brasil ainda se permite usar fogo. Não agora na estação seca, é proibido em todo o Brasil, mas se permite que o agricultor, o pecuarista use fogo. Então nós temos realmente que mudar esse marco legal, porque a agricultura moderna e sustentável, ela não usa fogo nos melhores lugares do mundo. Então o Congresso e o Ministério da Agricultura podem ir nessa direção em poucos anos, proibir totalmente a agricultura e a pecuária de usarem fogo. O senhor disse recentemente que a gente vive um cenário pior do que as previsões mais pessimistas indicavam. Eu queria pedir, então, que o senhor descreva que cenário é esse e o que está acontecendo. O cenário foi que a ciência já vem alertando sobre o aumento do aquecimento global pela emissão de gases de efeito estufa. Nós continuamos aumentando essas emissões, 2022 bateu o recorde, depois 2023 bateu outro recorde. Elas continuam crescendo em 2024, nós não temos ainda os números oficiais, mas elas continuam crescendo. Então, nós estamos muito preocupados que poderia atingir, pela primeira vez, assim, 1,5 graus mais quente de lá antes, 1850 e 1900, até 2028, permanentemente podia atingir até 2033, 35, e aí foi uma surpresa até para a ciência que nós atingimos pela primeira vez 1,5 graus em 2023, a partir de junho. Nós estamos há 14 meses com a temperatura acima de 1,5 graus, bateu todo o recorde da temperatura dos oceanos. Nós precisamos ir no último período interglacial, mais de 100 mil anos atrás, para ter essa temperatura, e isso chamou muita atenção. E aí, lógico, como a temperatura chegou a 14 meses em 1,5 graus, de novo, principalmente os oceanos, explodiram os eventos extremos. Eles cresceram exponencialmente, as ondas de calor, as secas, as inundações, como as chuvas excessivas, como foi no Rio Grande do Sul em maio, também as ressacas, o nível do mar está crescendo muito mais rápido. A ONU fez um alerta global sobre a elevação do nível dos oceanos. O secretário-geral da organização afirmou que uma verdadeira catástrofe ameaça o mundo. E, de novo, os incêndios. Mas olha a diferença. O ano passado, verão do hemisfério norte, o Canadá teve o maior incêndio da história. Mas ali foi tudo descargas elétricas, raríssimas, causas humanas. Mas, quando o clima atinge esses extremos, também o risco de incêndios aumenta muito. No sul da Europa também, o ano passado, no verão. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro e esse é o que nos surpreendeu muito. E, de novo, é isso que mostra, se a gente ficar permanentemente com 1,5 graus, que é isso, as metas
do Acordo de Paris e das COPs, que 196 países vêm assinando nas COPs, mas olha como o planeta seria arriscado com 1,5 graus. Mas, infelizmente, se a gente atingir 1,5 graus nos próximos anos, não em 2050, como é o Acordo de Paris, aí nós vamos ter um contínuo aumento da temperatura até 2030, 2035, passaremos de 2 graus, e aí sim nós vamos colocar o planeta num risco que o planeta nunca viveu. Todo esse cenário que o senhor descreve e a perspectiva dele me lembra muito aquele filme Mad Max, uma coisa desesperadora. Pegando essa perspectiva, então, negativa, pelo que o senhor diz, né? Se não for feito nada, se a gente continuar nesse ritmo, o que acontece com os biomas brasileiros? Os biomas brasileiros e vários outros biomas do mundo, mas certamente os brasileiros, nós temos a maior floresta tropical do planeta, também uma grande área de savana tropical, Cerrado, que tem a maior biodiversidade de savanas tropicais do planeta. Então, todas essas áreas, também a Caatinga, todos estão no enorme risco do ponto de não retorno. O Cerrado também arde, nas áreas de preservação, nas zonas de lavoura. Fogo em redutos alagados, como o Pantaninho, no interior de São Paulo. E no oeste do Piauí, onde o Cerrado e a Caatinga se encontram. O Cerrado é como se fosse uma floresta de ponta cabeça. As raízes são a floresta exuberante que ajuda as águas a irem para o lençol freático e os rios terem um volume mais alto. Mas desmatando, as raízes também morrem. Eu fui um cientista lá atrás, o primeiro cientista que estudou e publicou artigos científicos, 1990, 1991, do risco da Amazônia. Hoje, vários cientistas têm mostrado que a Caatinga está se expandindo para o Cerrado, ali no oeste da Bahia, Maranhão, Piauí, já cresceu 200 mil quilômetros quadrados, ela invadiu. Nos últimos 35 anos, a Caatinga perdeu 40% da área de rios e lagoas. O levantamento da rede MapBiomas também indica que o bioma perdeu 10% da vegetação nativa neste período. Especialistas identificaram no Brasil uma região de clima árido, um dado surpreendente e alarmante, já que isso pode acelerar processos de desertificação, ou seja, criar desertos. O trecho de quase 6 mil quilômetros quadrados fica no centro-norte da Bahia e abrange toda a área das cidades de Abaré, Xorroxó e Macureré, além de trechos de 3 municípios baianos que fazem fronteira com o sertão de Pernambuco. O norte da Bahia, que sempre foi Caatinga, já está virando semideserto. O Cerrado do Brasil, Pantanal e todo o Cerrado, a estação seca está ficando mais longa, está ficando mais quente. Ali tem um enorme risco, a ministra Marina Silva corretamente colocou, até o Pantanal pode deixar de existir até o final desse século. Em relação ao Pantanal, é a maior estiagem dos últimos 74 anos. No caso da Amazônia, é a maior estiagem dos últimos 40 anos, que, segundo os pesquisadores, se continuar o mesmo fenômeno em relação ao Pantanal, o diagnóstico é de que poderemos perder o Pantanal até o final do século. De novo, então, se a gente continuar com o aquecimento global e também com desmatamento, com fogo, com a degradação dos biomas, nós vamos fazer a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, passar do ponto de não retorno. Até 2050, teremos passado do ponto de não retorno. A Amazônia vai se tornar um ecossistema totalmente degradado, grande parte do Cerrado vai virar como a Caatinga, e grande parte da Caatinga vai virar um semideserto. Nós não podemos deixar isso acontecer. Sem dúvida nenhuma. Espero que todos nós tenhamos essa consciência, a competência para mudar essa direção para onde a gente está indo. Professor, uma honra falar com o senhor. Agradeço demais a sua presença aqui no assunto e até uma próxima oportunidade. Um grande prazer falar com você, Júlia. Estou à disposição. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida.
Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Júlia do Ailib e fico por aqui. Até o próximo assunto.